Ele a honra, a glória e o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas, Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. As mulheres dançavam e cantavam. Diga comigo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Você sabe que a Bíblia é um livro de exemplos, né? É um livro de exemplos. A história se repete. Aqui está histórias de homens. Aliás, se nós levássemos muito a sério o que está escrito aqui, tudo em nossas vidas seria diferente. Tudo, absolutamente tudo. Nós temos condições de nos moldar a nossa fé, moldar o nosso caráter, moldar toda a nossa vida à luz da palavra. Mas muitas vezes olhamos, levamos a sério, mas não tão sério assim. Tem coisas que é como se não fosse para nós, ou fingimos que não é para nós. E como eu tenho dito, nós podemos ignorar tudo, qualquer coisa, a Bíblia de capa a capa. Pode ignorar o que você quiser, ignorar toda ela se você quiser, mas você não tem como ignorar os resultados. Ninguém tem como ignorar os resultados. Os resultados não têm como ser ignorados, porque eles virão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui está uma pessoa, diga comigo, Saul. Um homem que foi ungido para ser grande, um homem que foi ungido para ser rei, um homem que foi ungido com o Espírito Santo, recebeu a unção do Espírito Santo, mas um homem que não vigiou, um homem que não guardou seus sentimentos, permitiu que sentimentos miseráveis entrassem e dominassem a sua vida. E todas as vezes que você permite que um sentimento miserável entre e domine a sua vida, por trás disso tem um propósito maior. Assim como Deus tem um grande propósito conosco, o diabo também tem um péssimo propósito conosco. Amém? Assim como Deus tem um propósito lindo, glorioso, poderoso, saiba que o diabo tem um propósito paralelo. Inclusive o propósito do diabo é que Deus não cumpra na sua vida o propósito que ele tem com você. Esse é o propósito dele. Então, ele vai trabalhar totalmente ao contrário, e aí ele vai tentar fazer que aconteça na sua vida totalmente ao contrário daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus te ensina, daquilo que o Espírito produziria em você. Amém? Um dos versículos mais importantes que eu sigo, ele para mim, esse versículo, ele para mim é como uma regra. Eu uso ele para a minha vida. Eu uso um versículo que está em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que foi dito a Saul. Está escrito assim: o Espírito do Senhor se apossará de você e te mudarás, diga comigo, em um outro homem. Diga, e há de ser que quando estes sinais acontecerem, faça o que achar melhor, o que vier às tuas mãos, porque Deus será com você. Esse versículo é lindo, quer dizer, o Espírito vai vir, vai te mudar em outro homem. A partir do momento que o Espírito te mudar em outro homem, faça o que vier às tuas mãos, o que te pedir a ocasião, porque Deus será com você. Maravilhoso. Capítulo seguinte, capítulo 11, é uma situação trágica. O povo estava sendo totalmente dominado pelos inimigos. O povo de Deus, por impotência, por não saber como lidar com os inimigos, os inimigos vêm e dizem assim: só tem uma chance de vocês sobreviverem, porque nós vamos humilhar Israel. Então deixe que a gente fure os olhos direitos de vocês, e Israel seja humilhado. O povo, por não se sentir capaz de vencer aquela guerra, já estava quase aceitando aquele absurdo. Diga comigo, quase aceitando aquele absurdo. Porque a pessoa, quando não tem o Espírito de Deus, ele aceita absurdos que não é para que ele aceite. O Espírito do Senhor que havia ungido Saul entrou e causou em Saul uma indignação, uma revolta positiva, uma indignação positiva, um poder de reação mediante aquela situação.
E aquele problema que no dia anterior parecia uma coisa absurda, no dia seguinte, ao meio-dia, estava resolvido, os inimigos derrotados, destruídos, porque através daquela reação positiva, Deus deu a vitória a todo o exército, a todo o povo de Israel e a Saul. Amém? Estou te contando coisas bacanas. Que às vezes a pessoa diz assim: pô, mas Deus já me abençoou, Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida, eu já tive experiências com Deus. Sim, mas se você não vigiar, e se você não continuar na mesma direção, alimentando a sua fé, alimentando o seu espírito, você pode ter sido totalmente cheio do Espírito Santo, ungido por Deus para realizar coisas extraordinárias, e depois disso, só vergonha, só humilhação, só destruição. Amém? Saul é um grande exemplo disso. Está vendo essa frase aqui? Diga comigo: as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Só essa frase foi o suficiente para que um sentimento entrasse no coração dele. Eu preguei nas últimas semanas sobre o desafio de Davi e Golias. Eu disse que foi oferecida uma recompensa. Golias estava 40 dias humilhando o exército de Israel, desafiando o exército, provocando o exército, chamando alguém para a batalha. O rei Saul lançou algo como uma motivação e disse: quem enfrentar Golias e derrotar Golias, esse será promovido, ele será enriquecido, ele vai receber a minha filha como sua esposa, e os seus pais, a casa de seus pais, a sua família será isenta de impostos. Amém, pessoal? Não teve um macho, não teve um corajoso, não teve um do exército, não teve o próprio Saul, não teve coragem, os irmãos de Davi não tiveram coragem, o único que teve coragem foi Davi. E aquele feito foi algo muito forte, porque ninguém teve coragem para fazer aquilo. Aí aparece Davi e faz, o povo ficou encantado. Esse homem, poxa vida, que isso? Tirou a vergonha de Israel. Mas, quando as pessoas reconheceram a coragem, a ousadia, a determinação que havia em Davi, passa, por favor. Lê ali, por favor. Diga comigo: Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Disse: atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Que mais lhe falta senão o reino? Mas daqui a pouco esse cara está tomando meu reino. E aí, passa. Diga comigo: daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi e começou a perseguir Davi. Começou a perseguir Davi, diga comigo: no dia seguinte, diga, um espírito maligno, mandado por Deus ou permitido por Deus, apoderou-se de Saul. Aquele sentimento abriu uma brecha para que o Espírito de Deus saísse dele e um espírito maligno entrasse. Entendeu ou não? Aquele homem que foi ungido pelo Espírito de Deus, aquele homem que foi revestido pelo Espírito de Deus, que realizou coisas maravilhosas, aquele homem por um sentimento miserável, aquele homem por inveja, aquele homem por medo, de repente Davi assumir sua posição, aquele homem ficou irritado, aquele homem ficou sentimento de revolta, de mágoa, de ódio, de inveja. Ele abriu uma brecha e um espírito maligno entrou na vida dele. E o pior é o seguinte:
Vamos lá. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Ele queria matar Davi. Gente, por que ele queria matar Davi? Por que ele queria destruir a vida de Davi? Sabe a coisa mais importante que a gente reflete, que a gente medita nesse texto? Ele tinha como seu inimigo alguém que nunca foi seu inimigo. Vou repetir. Ele tinha como inimigo alguém que nunca foi seu inimigo. Ele tinha como inimigo alguém que era seu aliado. Ele começou a perseguir Davi como inimigo, quando Davi nunca foi seu inimigo. E mais, essas atitudes refletiu sobre a sua vida, e essas atitudes, ele contaminou pessoas. Tinha pessoas que começaram também manipular e lançar essa malícia na cabeça. Você que gosta, desculpa a sinceridade, tá? Você que gosta de viver por informações, você que gosta de escutar, você que todas as vezes que alguém fala de você, você compra como uma verdade absoluta, você é uma isca fácil do diabo e você está trazendo consequências para a sua vida. Porque há pessoas que, se alguém falar assim, sabe o que o fulano falou de você? Sabe o que o ciclano falou de você? Você não quer nem saber, você já compra como uma verdade absoluta. Você já toma ódio, aversão, já quer matar o outro, porque aquilo você já tem como uma verdade absoluta. E ele teve como uma verdade absoluta e queria matar alguém que nunca foi o seu inimigo, nunca desejou o seu mal. E sabe qual é o pior? Escolhas erradas traz consequências para toda a sua família, como trouxe para toda a família de Saul. Nós precisamos saber, nós precisamos ser pessoas lúcidas, centradas. Sabe por quê? Reuniões como essa e mensagens como essa, como a de segunda-feira, mostra, se você quer ser algo mais, ou quer algo mais da vida, ou espera mais, algo especial para a tua vida, então você tem que começar a se envolver um pouco mais com as coisas de Deus, um pouco mais com a palavra de Deus, para não estar envolvido com o mundo, para não estar envolvido com pessoas que não acrescentam nada na sua vida, para não ficar escutando, porque eu acho uma coisa linda, na verdade, é mais ou menos um deboche que eu faço. A palavra de Deus não entra no coração da pessoa. Nunca entra a palavra de Deus, como a palavra de Deus não entrou no coração desse cidadão, mas contaminação, fermentação, fuxico entrava com uma facilidade gigantesca. A palavra de Deus não entrava, a direção de Deus não entrava, mas fuxico, contaminação entrava. Qualquer conversinha fiada entrava. E ele começou a perseguir alguém que nunca foi seu inimigo, e pior, ele começou a perseguir alguém que era de Deus de verdade. Queria matar alguém que era, na verdade, o seu aliado e alguém que queria o seu bem. Vamos lá, passa por favor. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas. Sabe quem é o Jonatas? Filho de Saul. Sabe por que a ira dele se acendeu contra o seu próprio filho? Porque o seu próprio filho tinha mais discernimento que ele. O seu filho viu que Deus tinha algo especial com Davi. E que Davi era um homem de Deus, e que na verdade Davi Davi não tinha no seu coração nenhum projeto, nenhum intento como Saul acreditava que tivesse. Ele sabia que Davi era um homem leal, ele sabia que Davi era um homem honesto, ele sabia que Davi era um homem sincero. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé, que era Davi, para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz, enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Olha, está vendo? Se eu não matar Davi, ô seu tonto, se eu não matar Davi,
o seu reino nunca vai ser estabelecido. Você não vai sentar no reino, rapaz. Estava tentando lançar uma malícia no filho, contaminar a mente, contaminar o espírito, para que o filho se voltasse contra Davi. Amém, pessoal? Amém, gente? Gente, será que tem gente no mundo assim hoje? Sim ou não? Ah, não acredito, tem? Agora, manda chamá-lo e traga-o para mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Qual foi o erro dele? O que ele fez? O que ele tem feito? Vamos lá. Então, diga comigo, Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. Queria matar o próprio filho. Estava endemoniado ou não estava? E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. 24:8. Então Davi saiu da caverna e gritou a Saul: ó rei, meu senhor. Quando olhou para trás, Davi inclinou-se o rosto em terra e depois disse: por que, ó rei, dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Ele foi entrar na perseguição contra Davi, ele teve uma vontade de ir no banheiro. E ele entrou numa caverna para fazer suas necessidades. E quando ele entrou naquela caverna, Davi estava dentro daquela caverna. E ele entrou sozinho. E ele estava tentando matar Davi há um bom tempo. Davi estava escondido no deserto por causa dele. Quando ele estava lá fazendo suas necessidades, Davi chegou e cortou um pedaço do manto dele. Poderia ter cravado o punhal ou a espada nele, nas costas dele. Mas depois disse: por que, ó rei, dá atenção? Quando ele estava saindo da caverna, ele falou: rei, meu senhor. Então o texto diz: Deus te entregou nas mãos hoje. Se eu quisesse ter te matado, eu tinha te matado agora. Porque Deus te entregou nas minhas mãos. Você entrou aqui sozinho, você estava, e eu poderia ter te matado e não fiz. Por que, ó rei, dá atenção aos que dizem que pretendo fazer-lhe mal? Hoje, o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos, na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse, diga comigo, não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Temor, né? O cara queria matar ele, e ele disse: não erguerei as mãos contra o ungido do Senhor. Não vou tocar no ungido do Senhor. Temor, temor, temor que falta em muita gente. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora, entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim. Mas, diga comigo, não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, diga comigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Grave esse versículo, viu? Carrega com você. Dos ímpios vêm coisas ímpias. Dos ímpios vêm coisas ímpias. Dos ímpios vêm atitudes ímpias. Do justo não. Espera aí. Eu não sou ímpio, então eu não vou ter atitude de ímpio. Porque dos ímpios vêm coisas ímpias. Do justo vem atitude justa. Amém? Dos ímpios vêm coisas ímpias. Nós temos condições de medir aí os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de agir. Passa, por favor.
Contra quem saiu o rei? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere a minha causa e a sustente, que Ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Os anos se passaram. Eu quero, são duas reflexões profundas que eu quero fazer com você. Por que Saul perseguia Davi? Por que foi crescendo isso dentro dele? Porque ele dava ouvidos à conversa fiada. Escutava mais do que devia. Permitia que pessoas que não tinham outro propósito, se não falar, Davi quer tomar o que é teu, Davi vai tomar o teu reino, Davi está armando contra você, Davi, sabe o que Davi está planejando? E Davi nunca foi seu adversário. Davi nunca pretendeu isso. Davi nunca projetou, arquitetou nenhum mal contra ele. Mas ele passou a ser um perseguidor. Alguém que era o seu aliado, alguém que o amava, alguém que queria o seu bem, mas ele queria tirar a vida de alguém que queria o seu bem. Primeiro ponto, aquele sentimento que ele não vigiou, fez com que o espírito saísse dele e um espírito maligno entrasse. Quando o espírito maligno entrou, foi uma atitude errada atrás da outra. Uma atitude pior do que a outra. Como nós vimos aqui, até o absurdo de querer matar o próprio filho. Não queria só tirar a vida de Davi, mas queria matar o próprio filho. A palavra não entrou, mas fuxico maravilhosamente. Pensa nisso, por favor. Às vezes a pessoa não vê, ela vem na igreja, a palavra não entra. Uma boa palavra, Deus falando com ela, Deus dando a direção, Deus mostrando como ela deve ser, como deve ser a sua conduta, como deve ser o seu caráter, como você deve ser uma pessoa misericordiosa, amorosa, como deve ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa do sim, sim, não, não, verdadeira, honesta. A palavra não entra nesse sentido. Mas, fuxequinho, fermentação, a ira, a mágoa, a inveja, o rancor, pode entrar. E é prejudicial à própria pessoa. É destrutivo à própria pessoa. Olha aqui, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, diga comigo, aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade. Quando chegou a notícia em Jezreel de que Saul e Jonatas havia morrido, sua ama ou sua babá o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Sabe por que ela fez isso? Sabe por que ela fez isso? Por causa da imagem que construíram sobre Davi. Porque falaram tanto, e o próprio Saul lançou tanto essa malícia na cabeça da sua família, do seu reino, que Davi não era um bom homem, que os intentos ou as intenções de Davi eram as piores, que Davi vingaria e tiraria a vida de todos os descendentes de Saul, que quando chegou a notícia que Saul e Jonatas havia morrido,
Ela, no desespero para pegar o menino e sair fugido, ela caiu e machucou, e nessa pressa machucou, e o garoto ficou manco. Tinha uma deficiência. Tudo isso, você vê que conversas que não edificam, atitudes que não edificam. Mas, vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul? A quem eu possa, diga comigo, a quem eu possa? O quê? Por causa da minha amizade com Jonatas? Resta alguém da família de Saul para quem eu possa mostrar lealdade? Gente, quando nós vemos uma pessoa, nunca julgue uma pessoa. Você viu que Saul via Davi como um homem ruim, né? Como um homem mau, não é? Sim ou não? E ele contaminou muita gente colocando essa visão sobre Saul. Aqui mostra se havia maldade nele e a própria promoção. Quando você vê alguém, Deus promovendo alguém, como Deus promoveu Davi, não é do nada. Porque certamente muita gente nessa trajetória talvez questionou todos os avanços de Davi. Onde já se viu? Como pode Deus abençoar um cara desse? O cara quer tirar o que é do outro. O cara quer prejudicar o outro. Quantas pessoas compraram essa ideia? Quantas pessoas compraram essa maldade? Estou sendo claro, gente, ou não? Sim ou não? Quantas pessoas nesse meio não olhavam para Davi e diziam: Davi é um cara, não é um cara honesto. Davi é um cara perigoso. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Lodebar é lugar seco, lugar sem pasto. Um príncipe, que esse rapaz era filho de um rei, ou herdeiro, um dos descendentes do rei, vivendo uma vida miserável, num lugar sem prosperidade alguma. Lodebar, local seco, lugar sem pasto, por causa das atitudes, das más escolhas de alguém. Amém? Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe, diga comigo, vou devolver-lhe todas as terras que pertencia a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Ele se sentia assim. Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia, tudo que pertencia a ele e à família dele.
Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. 15 com 20? 15 com 20? 35 que passou a trabalhar para aquele que se sentia um cão morto, para aquele que era descendente de um rei, mas estava vivendo uma vida miserável, escondido, de vergonha, de humilhações, e tudo isso por quê? Porque ele estava distante, escondido, por medo de Davi se vingar. Aonde eu quero trazer uma reflexão profunda aqui. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração e abra os seus ouvidos, a sua mente, para ouvir o que eu tenho a dizer a você. Primeiro ponto que eu quero trazer a você: um sentimento miserável, um sentimento de ira, de inveja, fez com que Saul abrisse uma brecha enorme, e o Espírito Santo saiu de Saul. Quando o Espírito Santo saiu, um espírito maligno entrou, e ele passou a ser diariamente atormentado. Diariamente atormentado, perseguia aqueles que não eram seus inimigos, ou aquele que não era seu inimigo. Tinha ódio, queria matar aquele que nunca foi seu inimigo, nunca desejou o seu mal, nunca. Ele se tornou inimigo daquele que era seu aliado, e gastou sua energia, gastou recursos, disposição, investiu absurdamente em perseguir alguém que nunca lhe desejou o mal. E o pior, alguém que Deus amava. As suas atitudes e as suas escolhas erradas trouxe consequência para a sua família, trouxe consequência para os seus filhos, para os seus netos, sem dizer a ele que chegou à absurda loucura de cometer o suicídio. Tirou a sua própria vida, entregando a sua vida, na verdade, ao diabo. Nós precisamos vigiar com sentimentos, nós precisamos vigiar com as palavras, e nós precisamos vigiar com aquilo que nós ouvimos, porque ele recebeu como uma verdade absoluta que Davi queria prejudicá-lo, que Davi queria tomar o seu reino, que Davi queria o lugar dele, que Davi queria, e Davi não desejou isso, nunca disse isso. Ele não deixou que a palavra entrasse, mas deixou que sentimentos miseráveis entrassem. Ele não ouvia a palavra, mas ouvia conversa, tititi, fuxico, fofoca, fermentações. E isso foi a desgraça da vida dele, a destruição da vida dele. Mas por outro lado, nós vemos algo lindo, incrível. Quando nós vemos uma pessoa ser promovida por Deus, tem algo especial nessa pessoa. Davi não foi um homem perfeito, mas um homem de coração reto, íntegro. Ele não se levantou contra aquele que queria tirar sua própria vida. Ele não se vingou.
ele disse: que Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor, não farei isso jamais. Ainda que Deus havia entregado nas mãos, hein? Mas ele não fez. Ele não fez. Uma boa escolha atrás da outra. Uma boa escolha atrás da outra. As más escolhas de Saul fizeram com que membros da sua família, aqui está o seu neto prejudicado, a babá naquele desespero por achar que Davi vingaria, tiraria a vida dos descendentes de Saul, sai no desespero correndo e cai e machuca o menino. E machucou o menino por quê? Porque plantaram algo errado na mente dela. A atitude dela de desespero, porque alguém colocou dentro dela que Davi tiraria a vida dos descendentes de Saul, que ele se vingaria. E aí aquele garoto passa a morar escondido juntamente com essa ama, num lugar chamado Lodebar, lugar sem pasto, lugar deserto, lugar miserável. O descendente de um rei vivendo uma vida miserável. O descendente de um rei do trono vivendo uma vida miserável. Mas olha que coisa linda, né? Às vezes as pessoas falam dos inocentes, Deus usa o justo também para beneficiar os inocentes. Davi diz: existe algum descendente de Saul para que eu possa mostrar a fidelidade de Deus a ele? Sim, existe. Existe o filho de Jonatas que está lá em Lodebar, no lugar assim, 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 assim. Davi mandou ir lá buscá-lo. Davi mandou ir lá buscá-lo e trazê-lo em carruagem real para viver uma vida digna. Restituiu a ele as terras que era do seu avô, as propriedades que era do seu avô, restituiu a ele, e ainda deu 35 servos, 35 pessoas para trabalhar para ele, e disse: você vai ter tudo isso, mas você vai comer na minha mesa, você é da minha família. Ele voltou para o trono, ele voltou para o palácio, ele voltou para a descendência real. Olha que coisa linda. Você sabe que tem pessoas, essa mensagem nós tiramos vários exemplos dela, do que não se deve fazer, do que não se deve ser, do que não se deve ouvir, daquilo que não se deve praticar. Mas o mais forte, o mais lindo, que talvez nós tenhamos aqui hoje descendentes de Saul. Talvez nós tenhamos aqui hoje alguns Mefibosetes. Alguns Mefibosetes que pelas más escolhas das suas famílias, dos seus pais, dos seus avós, pelas más escolhas de alguns membros da sua família, você talvez hoje viva uma vida que não é aquela que você projetou para você, não é aquela que Deus na verdade tem para você. E Deus, Ele usa essa mensagem, Ele usa a igreja, como usou Davi, para ir lá e te resgatar desse lugar seco, desse lugar miserável, desse lugar de vergonha, desse lugar de derrota, desse lugar que você estava se escondendo, para restituir a você coisas gloriosas que só Deus pode fazer, que só Ele pode fazer. É uma oportunidade linda, incrível. Quando o rei mandou ir lá buscá-lo, ele veio e ele
não imaginava que o que estava preparado para ele era algo tão especial, tão glorioso. E certamente Deus, se você está aqui, é que Deus mandou te buscar e mandou te trazer, porque Ele tem restituições importantes a fazer a você. Ele quer te tirar desse lugar seco, desse lugar de vergonha, desse lugar de humilhações, desse lugar que muitos de vocês talvez até carregam um sentimento. Alguns da sua família, alguns fizeram escolhas erradas, da qual você colhe até hoje. E é a hora de restituição. Meu pai fez escolhas muito erradas, mas Deus me resgatou do meu Lodebar. Eu estava no lugar seco, deserto, sem pasto, e o Senhor me resgatou de lá e tem me restituído coisas que jamais imaginei. Deus está usando a igreja, Deus está nos usando para te resgatar desse lugar seco, desse lugar miserável, desse lugar terrível de vergonha. Agora agarra essa oportunidade. A vida é feita de escolhas. É feita de escolhas. Não é porque alguns foram maus com você que você vai ser mau com outros. Não é porque alguns não foram justos com você que você vai ser injusto com outros. Não é porque alguns não foram sinceros com você que você não será sincero com outros. Não é porque alguns não fizeram aquilo que você esperava que você não vai fazer aquilo que os outros esperam, ou que Deus está esperando de você. O mais importante que Deus está esperando de você: seja diferente. Seja diferente em tudo. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Perder, talvez você perdeu até hoje. Seja aquele que Deus tem trabalhado para que você seja. A estrada é longa, mas no fim tudo vai dar certo. Por você Deus para a terra e os céus, no momento certo vai